Olá pessoal, esse vídeo nós vamos apresentar um exemplo envolvendo aí os circuitos de corrente contínua com associação mista de resistores, o que significa então que nesses circuitos nós vamos ter associações tanto em série quanto em paralelo também, né? Que são as duas formas de associação que nós vimos nos vídeos anteriores aí envolvendo a eletricidade básica. Então, nesse tipo de circuito, a ideia seria então eu resolver um exemplo com vocês, seria então um exemplo deste vídeo, e num vídeo futuro eu vou resolver um outro exemplo, já que esse assunto ele envolve aí uma infinidade de situações. Então vamos aí ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo nós vamos pegar um circuito bem simples, onde nós temos a associação aí desses três resistores, né? Resistor aqui de 2 ohms, de 10 ohms e de 40 ohms. Nesse circuito está sendo aplicada uma diferença de potencial que nós estamos chamando aqui de U, tá? Só um adendo aqui nesse caso. Aqui essa tensão U, ela está representada por essa seta, e essa seta também indica a polaridade dessa tensão. No caso, essa seta ela sempre aponta para o potencial positivo da tensão que está sendo aplicada ao circuito, tá? Então, se a seta está apontada para esse ponto, significa que esse ponto é o potencial positivo, logo esse ponto de baixo seria o potencial negativo desta tensão fornecida. Só uma curiosidade então, para nós prosseguirmos aí com a análise desse circuito. Nós vamos fazer então aí o seguinte. Na letra A nós vamos calcular a resistência equivalente, justamente vista por esses dois pontos, onde está ligada a tensão aqui de uma fonte, tá? Então essa resistência equivalente ela vai ser calculada vista por esses dois pontos, conforme eu falei. O que nós devemos fazer primeiro aqui então, pessoal? De acordo com esse circuito, o que nós temos basicamente é o seguinte, né? Nós temos aqui um total de 3 nós, vamos lembrar lá do conceito de nó, né? Nós temos esse nó aqui, onde está ligado aqui o positivo dessa fonte. Nós temos esse nó que conecta o terminal aqui, ó, da minha resistência de 2 ohms, 10 ohms e 40 ohms. Tudo isso aqui é um nó único, né? Já que é uma ligação direta. E nós temos esse nó aqui de baixo que conecta o negativo da fonte com o resistor de 10 ohms e o resistor de 40 ohms. Tudo isso aqui também é um único nó. Reparem então que os resistores de 10 ohms e 40 ohms, eles são ligados pelos mesmos nós. Então aqui em cima o mesmo nó liga o resistor de 10 e o resistor de 40, e aqui embaixo a mesma coisa. O mesmo nó liga o resistor de 10 ohms e de 40 ohms. Se esses resistores são ligados pelos mesmos nós, são conectados pelos mesmos nós, significa que eles podem ser associados em paralelo, uma vez que os potenciais dos dois pontos aqui, ó, né? Ou seja, a diferença de potencial no resistor de 10 ohms é a mesma, né? Diferença de potencial no resistor de 40 ohms, tá? Uma vez que os nós que interligam esses resistores são os mesmos. Como é que a gente faz então o cálculo dessa associação? Vamos lembrar lá da formulazinha, né? A gente poderia fazer aquela fórmula do... eu não gosto de chamar de fórmula, tá, pessoal? Vamos falar como expressão, né? 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No caso, como são dois resistores associados em paralelo, também podemos calcular a resistência equivalente como sendo o produto entre os dois resistores dividido pela soma entre esses mesmos dois resistores. Ou seja, nós teríamos 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. 400 dividido por 50, então, né? Essa conta, então, teria como resultado 8 ohms. O que significa, então, que essa associação pode ser representada como uma única resistência, cujo valor equivalente é de 8 ohms. Então, o desenho do meu circuito ficaria assim, pessoal. O resistor de 2 ohms continua aqui, e nós substituímos, então, aquela associação pelo seu equivalente, ou seja, uma resistência única de 8 ohms. Por sua vez, essa resistência está em série com o resistor de 2 ohms, uma vez que eles estão ligados em sequência, né? A mesma corrente, então, passa por esses dois resistores. Essa associação em série, lembrando que na associação em série basta nós somarmos os valores das duas resistências, formando aqui, então, uma única resistência para esse caminho, que é a resistência equivalente entre os dois pontos onde essa fonte U está conectada, ou seja, essa resistência equivalente é de 10 ohms. Beleza? Ou seja, esse valor equivalente de 10 ohms ela provocaria o mesmo efeito
da associação que nós vimos anteriormente lá na ligação entre os três resistores desse circuito. Vamos voltar então ao desenho anterior, né? Nos três resistores associados aí. Já sabemos então que o valor equivalente dessa resistência, né, dessa associação aí, entre esses três resistores, conforme nós fizemos, é de 10 ohms. Vamos ver agora aqui uma segunda situação, na letra B, né? Supondo que a potência dissipada no resistor de 40 ohms é de 10 watts, qual é a corrente que circula no resistor de 2 ohms? Então, vamos entender essa letra B aí, pessoal. Foi dada a potência dissipada nessa resistência aqui de 40 ohms. É de 10 watts, né? Através desse valor nós vamos calcular, nós vamos chegar então ao valor de corrente que circula aqui. Para isso, então, nós devemos fazer algumas contas. Vamos ver quais são elas. Em primeiro lugar, se foi dado aí o valor de potência, nós vamos utilizar aí a potência dissipada num resistor. Poderia ser utilizada uma outra expressão, tá, pessoal? Nesse caso, nós vamos calcular aqui potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. É uma das possibilidades, tá? Lembrando que potência também pode ser calculada como tensão vezes corrente, mas nesse caso nem tensão e nem corrente nós sabemos aqui, né, nessa resistência, então seria uma expressão que não teria utilidade nesse caso. Poderíamos também utilizar potência igual a tensão ao quadrado dividido por resistência. Nesse caso eu tenho potência e resistência, poderia achar a tensão também, tá? Então são várias possibilidades. Bom, como eu tenho a potência dissipada no resistor de 40 ohms e tenho o valor da resistência, que é 40 ohms, nós podemos calcular o valor da corrente que ultrapassa essa resistência, isolando-se o valor da corrente nessa igualdade. Corrente ao quadrado aqui vai ser potência passando a resistência aqui dividindo, né? Seria P sobre R. A corrente então seria a raiz quadrada dessa divisão aí, de P sobre R, tá? Então nós vamos utilizar essa expressão para calcular a corrente que circula só nessa resistência, beleza, pessoal? Ou seja, vamos colocar isso claro aí no desenho do circuito, né? Eu estou calculando aqui essa corrente, vou chamar ela de I1, combinado? Então essa corrente I1 que nós vamos obter aqui, que passa pela resistência de 40 ohms, vamos utilizar aquela expressão que eu acabei de deduzir agora, raiz de potência sobre resistência, já temos a potência que é 10 watts e a resistência que no caso é 40 ohms, com isso a gente calcula a corrente que passa por esta resistência, tá? No caso a gente vai ter aí meio ampere, né? Essa é a raiz de 1/4, vai ser 0,5 amperes, já temos então a corrente que ultrapassa essa resistência. Essa corrente é conhecida, conhecemos então agora, né? O valor da resistência é conhecido também. Podemos achar agora o valor da tensão, utilizando a lei de Ohm, pessoal. Vamos lembrar que a tensão no resistor de 40 ohms é a mesma tensão no resistor de 10 ohms, uma vez que eles estão associados em paralelo, né? Lembrando aqui que os nós que ligam as resistências de 10 ohms e 40 ohms são os mesmos. Portanto, a tensão será a mesma entre esses dois resistores. Vamos calcular então essa tensão, pessoal. Se eu tenho a corrente que passa pelo resistor de 40 ohms e tenho o valor da resistência, que é 40 ohms, V igual a R vezes I, né? No caso, R vezes I1, já que eu conheço o valor da corrente I1. Eu tenho então 40 vezes 0,5, que é o valor que a gente acabou de achar para essa corrente. Isso vai me dar 20 volts. Ou seja, eu tenho 20 volts aplicados ao resistor de 40 ohms. Lembrando então que essa tensão é a mesma que está sendo aplicada ao resistor de 10 ohms. Como eu disse, esses dois resistores estão em paralelo. Se eu tenho então a tensão em cima do resistor de 10 ohms, eu posso calcular a corrente que passa somente por esse resistor. Seria a corrente aqui que eu estou chamando de I2. Vou aplicar a lei de Ohm novamente, utilizando o valor dessa tensão e o valor dessa resistência. Então nós vamos ter corrente I2 igual a V dividido pelo R, que nesse caso eu vou considerar como sendo a resistência de 10 ohms, já que eu quero achar o valor da corrente que passa por essa resistência. Isso vai me dar 20, que é o valor da tensão que eu acabei de achar, dividido pelos 10 ohms, que eu acabei de falar agora. Isso vai me dar 2 amperes. Então eu já sei que no resistor de 40 ohms passa meio ampere. No resistor de 10 ohms passa 2 amperes. Então a corrente no final das contas que vai passar pelo resistor de 2 ohms, vou chamar aqui de corrente I,
nada mais é do que a soma entre a corrente I2 e a corrente I1. Lembrando, né, que essa corrente que sai da fonte, ó, ela vai chegar até esse ponto e vai se dividir entre esses dois resistores. Isso é a característica lá do circuito da associação, né, em paralelo. No caso, esses dois resistores estão em paralelo. Então, a corrente total que vai passar pelo resistor de 2 ohms, ela vai se dividir entre o resistor de 10 ohms e o resistor de 40 ohms, de tal maneira que esta corrente I vai ser igual à soma entre o I2 e o I1. Dessa maneira, se a corrente I é a soma entre o I1 e o I2, já temos os dois valores, né? O I1 é 0,5 amperes e o I2 é 2 amperes. Então, a corrente I que passa pelo resistor de 2 ohms acaba sendo igual a 2,5 amperes, que é o valor então que foi pedido aí nessa letra B. Ok? Bom, vamos fazer então uma letra C para nós fecharmos esse exemplo. Qual seria então o valor da tensão U fornecida pela fonte? Vamos fazer esse cálculo aí, então, pessoal. Vou redesenhar aqui então o circuito, tirando aqui os valores dessas correntes. E vamos colocar agora aqui, enfatizando os 3 nós desse circuito, né? Esse nó aqui, esse e esse. Vamos dar nomes a esses nós, né? Vamos chamar aqui então, esse nó aqui seria o nó A. Esse nó aqui que está depois da resistência de 2 ohms, né? Como eu tenho uma resistência no meio, então os dois nós são diferentes. Então tem o nó A desse lado, o nó B desse outro lado, ele já engloba toda essa parte, né? Ele conecta o resistor de 2 ohms, o resistor de 10 ohms e o resistor de 40 ohms, tudo isso aqui é o nó B. E temos também aqui o nó que eu vou chamar de nó C, que conecta o negativo da fonte com o resistor de 10 ohms com o resistor de 40 ohms. Quando a gente analisa essa figura, o desenho desse circuito, nós concluímos que a tensão U, que sai aqui de uma fonte, né, conectada aqui então entre esses dois pontos, seria a tensão entre o nó A e o nó C. Correto? Se eu achar aqui então a tensão entre os nós A e C, eu vou achar então no final das contas a tensão fornecida por essa fonte, ou seja, a tensão U. Eu posso achar o valor da tensão entre A e C pegando aqui o ponto intermediário, que seria o B, como referência. Ou seja, se eu achar a tensão entre A e B e achar a tensão entre B e C, somando-se os valores entre essas duas tensões, o valor da tensão entre A e B mais o valor da tensão entre B e C, acaba sendo então o valor da tensão de todo esse caminho, ou seja, a tensão entre o A e o C. A ideia então seria nós somarmos os valores das tensões entre A e B e entre B e C para nós acharmos o valor da tensão da fonte, ou seja, o valor da tensão entre o ponto A e o ponto C, o nó A e o nó C, para ser mais exato. Tá? A tensão U então é medida entre os pontos, ou seja, entre os nós A e C, e para nós acharmos isso, logo, né, nós vamos achar que o U seria então a tensão entre A e C, que seria a tensão entre A e B, mais a tensão entre B e C. Mas espera um pouco, a tensão entre A e B, o que está conectado entre os pontos A e B? É o resistor de 2 ohms. Significa então que se eu achar a tensão em cima do resistor de 2 ohms, eu estarei achando a tensão entre os nós A e B. Eu estarei achando essa primeira parcela. Da mesma forma, se eu achar aqui a tensão entre os pontos B e C, né, o que está conectado entre os pontos B e C? O resistor de 10 ohms. Poderia ser também o resistor de 40 ohms, né? Já que a tensão entre B e C aqui, ó, ela vai ser igual tanto para o resistor de 10 ohms quanto para o resistor de 40 ohms. Vamos pegar aqui o resistor de 10 ohms como exemplo, tá? Poderia ser também, como eu falei, o valor da tensão de 40 ohms, já que essas tensões são as mesmas. Então, a tensão entre B e C, o que está conectado entre os pontos B e C? O resistor de 10 ohms aqui, podemos pegar ele como exemplo. Então, se eu achar a tensão no resistor de 10 ohms, eu estaria achando a tensão VBC. Somando esses dois valores, eu vou ter a tensão da fonte. Vamos lá. A tensão VAB nada mais é do que a resistência entre esses dois pontos, resistência conectada entre esses dois pontos é a resistência de 2 ohms, multiplicado pela corrente que passa por essa resistência. Lembrando que essa corrente nós já calculamos lá no item B. Se nós pegarmos então os 2 ohms
e multiplicarmos por 2,5, que é justamente o valor da corrente que nós achamos lá no item anterior, o valor da corrente que passa por esse resistor, nós vamos achar o VAB, que é de 5 volts. Já o valor de VBC nós já achamos no item anterior, né, pessoal? Valor da tensão, né? Desculpa, entre os pontos B e C, entre os nós B e C, já calculado anteriormente lá no item anterior dessa questão, é de 20 volts. Vamos lembrar lá, para quem não se lembra, é só voltar um pouquinho o vídeo aí, ó. Vocês vão verificar como que eu achei o valor dessa tensão de 20 volts. Já calculamos isso anteriormente, né? Não precisa de fazer a conta aqui de novo. Essa tensão já foi calculada. Então já temos VAB, já temos VBC. Agora é só somar esses dois valores para nós acharmos o valor de VAC, ou seja, o valor da tensão da fonte. 5 mais 20 vai nos dar 25 volts. Então esse seria o valor da tensão fornecida aqui entre os pontos A e C, o valor da tensão U. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Esse vídeo, o próximo vídeo eu vou gravar um outro exemplo utilizando aí a associação mista entre resistores. Grande abraço e até o próximo vídeo.